Fala galera ligada no canal Topo Galera, trazendo pra vocês aí a análise da rodada. Bora? Então galera, Vasco e Fluminense, um jogo aí clássico, complicado para escalar no Cartola, mas as minhas indicações aí, principalmente do Vasco, temos aí, por jogar em casa, Iago Pikachu e Luiz Fabiano. Nenê seria uma aposta, mas como não vem atuando por rusgas dentro do clube, então não vou indicar o Nenê dessa partida, desse time aí do Vasco, Iago Pikachu e Luiz Fabiano. Pelo lado do Fluminense, a Fluminense é uma incógnita, cada jogo um jogador se destaca, mas podemos destacar aí o artilheiro do Brasileirão até agora, Henrique Dourado, beleza? O Fluminense vem surpreendendo aí nessa rodada 2. Ele ganhou fora de casa o Atlético Mineiro e é um dos líderes do campeonato. São Paulo e Palmeiras, o jogo que foi transferido para as 19 horas, mesmo local no Morumbi mesmo, só para cumprir uma carga horária aí, imposta pela CBF, aí pela Conmebol, devido ao jogo do Palmeiras no meio de semana pela Libertadores. Bem, pelo lado do Palmeiras podemos destacar aí o artilheiro dos clássicos aí, o zagueiro artilheiro Yerry Mina e também Dudu. E pelo lado do São Paulo, que oscila bastante, mas quando é em clássicos não tem levado a boa aí contra o Palmeiras, podemos destacar Lucas Prato e Renan Ribeiro, beleza? Jogo 3 às 21 horas no sábado, Vitória e Curitiba. Podemos destacar pelo lado do Vitória, Leandro Salino, o lateral que apoia bastante e rouba bastante bola, é uma boa aposta aí para este jogo. Do Curitiba, a figurinha marcada aí, Kleber Gladiador, que está sempre no ataque, chutando e finalizando, é o batedor de pênalti do clube. Então, a nossa aposta aí. E também o lateral Dodô, que apoia bastante e faz alguns gols também. Atlético Mineiro e Ponte Preta. Jogo difícil, pois a Ponte Preta, mesmo tendo perdido aí fora de casa 2-0 pro Botafogo, não é um time fácil de se enfrentar. Então o Atlético Mineiro vai ter dificuldade. O goleiro Vitor pode ser exigido bastante. Então, pelo lado do Atlético Mineiro, podemos aí ressaltar aí Casares, Vitor, Gabriel, zagueiro que fez gol nesse final de semana. E também Fred, né? Quem tem Fred não pode deixar de fora. Ele teve uma rodada aí meio apagada, o último jogo aí, contra o Fluminense, mas tem tudo para fazer uma grande partida. O Atlético joga em casa, tem tudo para sair aí com o SG e também com os 3 pontos. Pelo lado da Ponte Preta, podemos ressaltar aí o atacante Luca, né? Que ataca bastante, chuta, sofre faltas, rouba bolas, dá assistências. Luca. E o zagueiro Cadu, que tem surpreendido aí no Cartola, com várias tomadas de bola aí, várias roubadas de bola e com o SG também, se a Ponte não levar gols, beleza? Santos e Cruzeiro, domingo, às 4 horas na Vila Belmiro. É um clássico do futebol brasileiro. Pelo lado do Santos, podemos destacar aí Vanderlei, que mitou aí nessa última rodada aí, fazendo mais de 26 pontos. Meu Deus do céu, surpreendeu muito. E temos o Vanderlei, podemos colocar o Vanderlei, Zeca, o lateral que volta aí, voltou nesse final de semana, jogou bem, fez uma pontuação razoável no Cartola. David Braz desarma bastante também, faz suas faltas aí, podendo perder alguns pontos, mas o Santos joga em casa, o jogo é difícil, deve ser exigido bastante, então o setor defensivo do Santos eu indico aí a maioria. E para o ataque, né, Bruno Henrique. Bruno Henrique tem sido aí o principal jogador do Santos nos últimos jogos aí, dando assistência, fazendo gols. Então, Bruno Henrique pelo lado do Santos. Pelo Cruzeiro, é um time compactado, joga aí recuado pela segunda bola. Então podemos colocar mais a parte do meio campo aí. A Rascaeta sempre tem que estar no time. Alisson, né, que ataca bastante também. E o Ramon Ábila, que joga no ataque, que faz bastante gols também. Tem oscilado também, perdido vários gols, mas pode sair com alguns pontos, ou por fazer um gol, ou por assistência.
Atlético Paranaense e Flamengo. Bem, galera, Atlético Paranaense e Flamengo é um jogo recente aí que vocês puderam ver na Libertadores. O Atlético Paranaense vem de uma derrota em casa 2-0 para o Grêmio, mas tudo pode acontecer nesse jogo. Pelo lado do Atlético Paranaense, pelo fato de ser um jogo difícil, o goleiro Everton deve ser bastante exigido e a zaga deve trabalhar bastante também, então eu indicaria aí o Everton e Thiago Heleno. No meio campo, Lúcio Gonzalez, que dá assistência e também rouba bolas e também faz gols, né? E pelo lado do Flamengo, podemos destacar aí o goleiro Muralha, que faz bastante defesas difíceis. Se o Flamengo não levar um gol, já soma essas defesas difíceis, mais o SG, 5 pontos. E também tem o zagueiro Hever, que é uma indicação minha, inclusive eu já penso em escalá-lo no Cartola. E para o ataque, Paulo Guerreiro, que tem sido aí uma constante aí, joga, não joga, joga, não joga. Nesse último final de semana desapontou vários cartoleiros que o escalaram, inclusive a mim. E o Ilharão e também o Everton, que tem sido o motorzinho desse time aí no Campeonato Brasileiro, beleza? Atlético Goianiense e Corinthians, jogo no Serra Dourada às 4 horas no domingo. Bem, pelo lado do Atlético Goianiense, a gente vai colocar aí o Walter Gordinho, né? O Walter tem surpreendido aí nas suas atuações. O Atlético Goianiense não tem muitos jogadores de nome, então por isso eu indico o Walter, que finaliza bastante e bate falta, é o batedor de pênalti do time e tem tudo para pontuar, já que o Atlético Goianiense joga em casa e o Corinthians joga no mesmo esquema do Cruzeiro, joga atrás da linha da bola, beleza? Pelo lado do Corinthians, podemos destacar aí Romero e o Jô. Por quê? Porque o Romero rouba bastante bola e o Atlético Goianiense tem um ataque meio pesado aí, né? Como se pode dizer. E então o Romero pode se sobressair aí. Também dá assistência, fazer gols, já que a zaga do Atlético Goianiense não é tão consistente. Tendo em vista aí na primeira partida tomou 4 do Curitiba. Então o Jô, por ser um goleador, é um dos artilheiros também do campeonato aí. Vem fazendo bastante gols. E o Fagner pelo setor defensivo, Fagner e o Cássio, por que não? Balbuena também, uma boa para esse jogo. E o Rodriguinho, claro, o Rodriguinho tem sido também um dos principais jogadores do time aí na temporada, beleza? E para o jogo Botafogo e Bahia, jogo truncado, Bahia joga fora de casa, primeira rodada ganhou de 6-2 do Atlético Paranaense, não é um time fácil de ser batido, mas o Botafogo joga em casa e deve garantir aí os 3 pontos, então pelo lado do Botafogo, eu indico Gatito Fernandes, um dos melhores goleiros aí para o Cartola FC. O lateral Vitor Luiz e o zagueiro Joel Carli. Beleza? E pro ataque, Rodrigo Pimpão. Por que Rodrigo Pimpão? Porque tem sido um dos jogadores decisivos aí do Botafogo na temporada, beleza? Pelo lado do Bahia. Bem, pelo lado do Bahia, galera, é arriscado você indicar um ou outro porque os jogadores oscilam bastante. Mas se for para escalar um jogador que tem regularidade, eu escalaria aí o Regis e o Edson, que roubam bastante bola. São dois meias aí, o Edson mais defensivo, o Regis mais ofensivo. Roubam bastante bolas, finalizam, fazem gols e dão assistências, beleza? Bem, galera, Sport e Grêmio, jogo na Ilha do Retiro às 7 horas do domingo. É um jogo difícil, o Grêmio que vem de uma vitória fora de casa contra o Atlético Paranaense, mas tem aí um jogo difícil também. O Sport não é fácil de ser batido em casa. Pelo lado do Grêmio, eu indico aí o zagueiro Pedro Jeromel e o zagueiro Kahneman. Pelo fato deles desarmar bastante, vão ser exigidos bastante. E caso o Grêmio não leve gols, sai com o SG mais as roubadas de bola, beleza? E no ataque, a figurinha carimbada, o Luan, que vem aí, deu uma última partida excelente fora de casa aí contra o Atlético Paranaense, marcando gols e desarmando. Pelo lado do esporte, podemos destacar aí Diego Souza e Magrão, que deve ser exigido bastante também pelo fato de o Grêmio ser bastante ofensivo, então Magrão, Durval aí deve ser bastante exigidos. Caso o esporte não leve gol, tem tudo para fazer de 8 pontos acima, beleza? E o nosso último jogo da rodada, às 20 horas na segunda-feira,
o clássico catarinense, Chapecoense e Avaí, beleza? Pelo lado do Avaí, podemos destacar aí o Marquinhos, que é o batedor oficial da bola parada do time. E pelo lado da Chapecoense, o Wellington Paulista, que tem sido aí um dos principais jogadores do time na temporada. E também Luiz Antônio, que vem fazendo gols aí. Então esses são os destaques aí dessa partida. Beleza, galera? Galera, essa aí foi uma análise da rodada aí. Só para vocês terem uma noção aí melhor de como escalar, quem escalar para essa próxima rodada, rodada 3, Cartola FC 2017. E galera, não é inscrito, inscreva-se, deixe seu like, metralha o dedo aí, curte o canal, indica os amigos aí, para quem é iniciante no Cartola, estaremos sempre com dicas aí. E logo mais está trazendo mais vídeos aí do time valorização e o time para mitar, beleza galera? Lembrando que a valorização agora para essa próxima rodada é diferente da rodada 2, beleza? Bem é isso galera, fortalece nós aí, um like, forte abraço. Não é inscrito, já sabe. Inscreva-se. E bora, bora. Lembre-se sempre, respeite sempre seus pais. Se for beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Se for beber, me chama. Bora!